Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 25 de agosto. Hoje é sexta-feira, nós estamos na 20ª semana do tempo comum. Somos convidados, amados irmãos e irmãs, a acolher a palavra de Deus. O próprio Cristo que se doa, se entrega a cada um de nós por meio do Evangelho, que é Ele mesmo, a palavra de Deus encarnada. Então, que a palavra se faça carne, se faça vida em nossa vida. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje se encontra em São Mateus, capítulo 22, versículos de 34 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então, eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Contamos ainda, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura do livro de do livro de Ruth, capítulo 1, versículo 1, depois versículos de 3 a 6, depois o versículo 14 a 16, por fim, o versículo 22. Amados irmãos e irmãs, o livro de Ruth é o livro que fala da rainha Ruth, então descreve dentro desse caminho, da vivência dessa mulher, dessa santa mulher, que procura, de fato, amados irmãos e irmãs, dedicar a sua vida ao Deus da vida. Olha, diz assim: no tempo em que os juízes governavam, houve uma grande fome no país de Belém, de Judá, e foi morar nos campos de Moabe com sua mulher e seus 2 filhos. Entretanto, morreu Elimeque, marido de Noemi, e esta ficou sozinha com os 2 filhos. Eles casaram com mulheres moabitas, uma das quais se chamava Orfa e a outra Ruth. Então, só reiterando um detalhe. Então, é a história do povo de Deus, o povo que está nessa realidade ainda de se configurando dentro de uma nação, de um povo eleito, escolhido, e nós encontramos então esta mulher, a Ruth, como a mulher que também participa, faz história junto ao povo de Deus. E diz assim: e ali permaneceram os 10 anos. Depois morreram também os 2, Maalon e Quelion. E a mulher ficou só, sem os 2 filhos e sem o marido. Então ela se dispôs a voltar do campo de Moabe para a sua pátria com as 2 noras, porque tinha ouvido dizer que o Senhor havia olhado para o seu povo e lhe tinha dado de alimento. Então, o Deus da vida, amados irmãos e irmãs, que olha para o seu povo, que cuida, que
amados irmãos e irmãs, jamais lhes abandona. E ela diz então um discurso dentro dessa vivência, né? Orfa beijou sua sogra e partiu. Ruth, porém, ficou com Noemi. Esta lhe disse: olha, tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Vá com ela. Então, voltar para os deuses antigos. Olha a resposta de Ruth: não insistas comigo, para que te deixe e me afaste de ti, porque para onde fores, irei contigo, onde pousares, lá pousarei eu também. Teu povo será o meu povo, e teu Deus será o meu Deus. Amados irmãos e irmãs, esta mesma atitude desta grande e santa mulher deve ser a nossa atitude. Ela abandona a sua vida passada e passa a viver agora então uma vida em Deus. Uma vida em Deus. Uma vida junto de Deus. Que nós possamos também em nossa vivência cotidiana e sobretudo no dia de hoje, dizer em nosso coração constantemente essa afirmação: teu povo será o meu povo. Que povo é este? O povo eleito, o povo de Deus, a comunidade reunida, o povo de Deus reunido. E o teu Deus será o meu Deus. Que Deus é este? O Deus de nossos pais, o Deus de Israel, o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo. Ele é nosso Deus. Precisamos também ter este amor e esta pertença ao Senhor. O Salmo 145 traz como resposta: bendize, ó minha alma, ao Senhor. Então a nossa alma é convidada a bendizer, a louvar e agradecer o Deus da vida, que é o Senhor de nossa história. O Senhor que nos dá a vida, o Senhor que nos ama, o Senhor que jamais se afasta de cada um de nós. Deus nos ama, Deus nos quer bem. Então nós nos deparamos, amados irmãos e irmãs, a partir do Evangelho, essa luta, esse embate, de Jesus com os saduceus, com os fariseus, e agora primeiro os saduceus e agora os fariseus querem brigar com Jesus. Então Jesus sempre nesses conflitos, nos conflitos que o anunciar o reino, o dizer a verdade, o testemunhar a vontade de Deus, faz com que as autoridades do seu contexto, os que eram entendedores da lei, pudessem se revoltar, pudessem estar revoltados. E o que então eles procuram fazer? O que eles, amados irmãos e irmãs, questionam, sobretudo de Jesus nesse contexto? Primeiro, ele diz: qual é o primeiro mandamento maior? O maior mandamento da lei de Deus. Então, eles querem provar Jesus com relação, amados irmãos e irmãs, com relação à vivência dos mandamentos, com relação à vivência da lei de Israel, da lei do Senhor Deus, da lei que nos encaminha, na lei que nos leva à experiência, então, de estar com Deus que tanto nos ama. E Jesus, então, traz duas realidades que é comum para o povo de Israel. Primeiro é aquilo que ficou conhecido como Shema Israel, escuta Israel, está em Deuteronômio capítulo 6. Então, o grande, poderíamos dizer, para os judeus, o grande credo que eles professam, que são convidados a viver constantemente. Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é um. Então, depois desta afirmativa, se encontra um convite. Qual convite? Uma vez que reconhecemos que Deus é o Senhor e Ele é único, nós somos convidados então a amá-lo.
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. Então, com as fibras interiores, com a fibra do nosso ser, com todo o nosso ardor, com o nosso entendimento, com a nossa vontade, com todo o nosso ser. Somos convidados a amar a Deus. Padre, mas isso é difícil. Não digo que seja fácil. Por isso, precisamos constantemente suplicar ao Deus da vida que nos conceda esta graça, que possamos crescer em amor e santidade, que possamos crer. Creio, Senhor, mas aumente a minha fé. Depois, amados irmãos e irmãs, Jesus diz, olha, existe um segundo mandamento que é tão importante quanto este. Jesus vai ao conjunto da lei de pureza, vai em Levítico, e ele toma, lá no capítulo 19, o versículo 16, que diz assim: não espalhem calúnias no meio do seu povo, não se levantem contra a vida do seu próximo, eu sou o Senhor teu Deus. Amados irmãos e irmãs, ele toma dentro desse contexto este caminho, o caminho de amar o Deus da vida no nosso irmão, no nosso próximo. Amar o Deus da vida dentro da nossa vivência e amar o nosso próximo como a nós mesmos, em cada ação, a cada momento, a cada circunstância. Então, dentro de um contexto de uma lei, que era uma lei de pureza, de uma lei, Jesus convida o povo a lembrar disto. Olha, o amor ao teu próximo como a ti mesmo, ele é de suma importância. Amar o teu irmão, não virar as costas para ele, não desprezá-lo. Viver de fato este caminho de se doar, né, de procurar de fato trazer a dignidade para a vida de nossos irmãos e irmãs, a cada momento, a cada instante. Então, que possamos viver este convite, e nesta afirmativa de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos um movimento ascendente e descendente, que é para nós o sinal da cruz, o amor para com Deus, o Deus da vida, em uma atitude vertical. O ser humano que procura, amados irmãos e irmãs, de certa maneira, se elevar, elevar os olhos, o coração, corações ao alto, ao Deus da vida. Nós dizemos isso sempre na Santa Missa, corações ao alto, o nosso coração está em Deus. Então, o amor para com Deus. E depois, uma realidade horizontal, uma realidade de amor para com nossos irmãos e irmãs. Amar o próximo como a nós mesmos. Amar o próximo como nós somos convidados a nos amar. Então, muitas vezes, é preciso também ter um amor para consigo mesmo. Então, peçamos ao Deus da vida esta graça. Senhor, ajude-nos a amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso ser. Ajude-nos a amar o nosso irmão, a nossa irmã, e nessa vivência também termos um amor para conosco mesmo, um amor verdadeiro, sadio. É nesta experiência de querer este amor para comigo mesmo que eu vou também amar o meu irmão, a minha irmã. Querer a dignidade, tanto para o meu irmão e irmã, como para mim mesmo. O Senhor nos ajude, nos conceda esta graça. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.